E agora temos um bate-papo espetacular aqui no programa Elgue e Você. Vamos falar sobre o poder da oração e para isso estamos recebendo mais uma vez em nosso programa o doutor José Alexandre, neurologista. Eu estou muito feliz em te receber pela segunda vez aqui em nosso programa. É uma honra ter o senhor aqui. Eu que agradeço o convite. Para mim também um tema muito instigante, Sim. muito oportuno para a gente poder conversar dessa associação, né, do poder da oração no cérebro, como que a gente pode levar isso, né, como que a gente pode entender isso, né? Então eu sou muito grato pelo convite, realmente. Olha, eu estou assim ansiosa por esse bate-papo, para adquirir esse conhecimento advindo de um grande profissional como o senhor, que busca conhecimento, que tem a experiência direta com os pacientes e que tem esse olhar, né? Eu acredito que é uma libertação a gente ver uma pessoa como um profissional da medicina, um neurologista que consegue ter essa percepção tão real para nós, para todos nós hoje, mas que de alguma forma é um despertar, né? As pessoas, ainda tem pessoas que são resistentes a isso, as coisas que você não consegue ver, né, doutor? É justamente porque não é, vamos dizer assim, não é palpável. Isso. Né? Não é palpável, mas é sentido, né? É experimentado, né? E o ser humano, ele é formado não só pela parte física, não só pelo corpo, mas também por alma, mente, espírito, né? Então a gente tem essa constituição, nós somos seres complexos, né? E eu creio que o que a gente faz, isso repercute na nossa mente, as ações que nós fazemos no nosso corpo, da mesma forma ao contrário, o que nós pensamos, né? Isso repercute também no nosso corpo, né? Sim. Mas muitas vezes isso não é muito palpável, às vezes a gente não tem tanta pesquisa clínica relacionada a isso, porque é muito difícil realmente gerar uma pesquisa voltada para esse tipo de assunto, né? Mas que é sentido, é vivenciado, e a gente vê isso na prática clínica do dia a dia, né? Doutor, eu vou falar sobre a minha experiência. O meu despertar em relação a isso veio da gratidão, do poder da gratidão, que Sim. Também tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre isso. Eu passei a praticar a gratidão diariamente na minha vida, olhar para tudo que Deus me abençoou no Sim. meu dia e agradecer e fazer afirmações positivas. E é incrível como a transformação vai acontecendo, é algo quase que mágico, sabe? E aí eu comecei, isso foi uma provocação muito grande na minha vida, uma mudança muito grande, e eu comecei a despertar para esse conhecimento. E comecei a ver uma imensidão de informações que às vezes a gente desconhece, né? E eu acredito que muitas pessoas ainda não só desconhecem, como ainda são resistentes a isso. Mas é algo palpável, sim, né? É algo que a gente realmente sente e ele se materializa na nossa vida. Sim, e como eu disse para você, como não tem muitos estudos, e eu falo que isso extrapola um pouco a questão de religião. Quando a gente fala de religião, isso é questão de espiritualidade, de você se espiritualizar, vamos dizer assim, né? Sim. E isso é algo diferente, né? E que muitas vezes são poucas pessoas que se voltam aos olhos para isso, né? Para que a gente possa ter essa intimidade do ponto de vista espiritual com Deus, para que a gente possa, através da fé e através da gratidão, como você mesmo disse, isso pode moldar pensamentos, moldar ações, comportamentos, perspectivas, entende? Então eu vejo que isso é uma ferramenta que deveria ser cada vez mais utilizado, né, de uma forma, vamos dizer assim, individual ou até mesmo em grupo, nas situações de tratamentos, de prevenção de doenças, né, do meu ponto de vista. Doutor, o senhor já, eu acredito que teve algum momento de um despertar, né, na sua vida para esse olhar. E antes o senhor era mais racional na questão assim do médico em si. E como é que esse conhecimento entrou na sua vida e se manifestou da forma como está hoje, porque é algo que o senhor traz mesmo através das suas redes, o senhor transmite esse conhecimento. Tive eu tive uma orientação desde criança, cristã, voltada mesmo para que a gente pudesse ter um conhecimento de Deus. Meus pais, minha mãe, meu pai sempre trouxeram isso para mim desde criança, né? E aí resolvi, na época da minha vida, fazer medicina, meu pai é médico, e resolvi fazer medicina, neurologia, uma área que me chamava muita atenção. Sim. E
por muitos anos estudamos, e estudo até hoje a neurologia. Só que a gente começa a entender, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, tendo contato com pessoas no dia a dia, as experiências das pessoas, dos pacientes, a gente começa a observar que a medicina, ela é excepcional, ela é muito importante realmente, e ela realmente auxilia muitas pessoas, né? Mas tem coisas que a gente vivencia, que a gente experimenta com os pacientes, a gente observa no dia a dia, e que a medicina ela não consegue explicar tudo, não é verdade? Entendi. E aí isso começou a afligir o meu coração de alguma forma, e eu comecei a buscar sobre esses assuntos, né? Eu comecei como a oração é uma prática que eu realizo diariamente no meu dia a dia, e trazer isso pegar a minha realidade, né? Eu vivo isso todos os dias, né? Sim. E trazer isso para os pacientes, trazer isso, lógico, respeitando a individualidade Claro. e a religião de cada um, mas trazendo experiências quando o paciente me permite, né? Então, isso aos poucos eu fui vivenciando, né? Trazendo aquilo que eu vivencio na minha rotina como pessoa, né? Como ser humano. Sim. E vejo que, para mim, não tem como a gente viver uma vida desconectada de Deus, porque é como se a gente estivesse incompleto, não é verdade? Sim. E aí a gente vai observando que realmente, e que isso, às vezes, uma conversa que a gente tem com o paciente, às vezes despretensiosa, uma oração, uma conversa sobre isso, né, sobre um tema espiritual, nesse sentido, de uma forma tranquila, né, observando o ponto de vista do paciente. É delicado, né, doutor? Delicado, Eu imagino para o doutor conduzir essa situação. Eu preciso ser um bom ouvinte, a gente precisa ouvir, e isso falta hoje em dia na medicina, né? A gente ouvir mais e menos ações do ponto de vista só de prescrição, né? O médico tem essa característica, nem todos, mas a gente precisa mudar, a gente precisa praticar uma medicina. Eu falo que a gente tem alguns colegas que usam esse termo, que é o slow medicine, né? A medicina lenta, a medicina de escutar, a medicina de levar todas essas características do indivíduo complexo em consideração. Avaliar o indivíduo na sua totalidade, e a espiritualidade do indivíduo também tem que ser avaliada. Então, quando isso foi me alertando, isso foi me trazendo, eu vivi uma experiência com um problema cardíaco pessoal, José Alexandre, e eu vi o quanto a gratidão, mesmo passando por uma situação de necessidade de um procedimento que eu fui submetido, e a gratidão que eu tive a Deus pela oportunidade que eu tive e por ter até acontecido essa situação na minha vida, né? E de alguma forma aprendi coisas importantes com isso. Então eu vejo que tudo acontece na nossa vida hoje tem um propósito, nada acontece por acaso. A gente precisa só mudar a nossa forma de ver as coisas, né? Não é o que te acontece, justamente. É o que você faz com o que te acontece, porque, né, doutor? É porque as circunstâncias, elas são passageiras, Sim. Né? Mas qual é o verdadeiro propósito disso? Que Deus te deu essa situação, ou permitiu que isso acontecesse na sua vida. Os nossos olhares são muito limitados, né? Sim. Se a gente olha só as circunstâncias, a gente vai ter muita flutuação, né? Um dia eu estou feliz, um dia eu estou triste, um dia eu estou ruim, mas se a gente mantém o olhar, um foco voltado para o Criador, e não só olhar as circunstâncias, a nossa perspectiva de vida muda. A gente entende que tudo tem um propósito maior e a gente começa a ser grato, mesmo nas situações de dificuldade. E muitas situações que aconteceram na minha vida, já que estamos falando de coisas pessoais, no momento você realmente fica chocada, porque é uma situação aparentemente negativa, mas quando passa um pouquinho o tempo e você consegue tirar a emoção de tudo aquilo, você fala, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu. Né? Transformou totalmente a minha vida, me fez ver coisas que talvez eu não conseguiria ver e evoluir nessa vida se não fosse aquele acontecimento. Sim. Então é tudo a forma como você recebe aquela situação. E eu creio, Elga, no livramento. Né? Eu creio que muitas vezes algo que aconteceu nesse momento, que muitas vezes aos nossos olhos parece ser ruim, é porque muitas vezes Deus está te livrando de alguma coisa que poderia ser pior. Sim. Num futuro que você não observa, que você não enxerga com cronos, né? Ou seja, a cronologia nossa, o tempo nosso que a gente vive hoje, né? Mas Deus é atemporal, Ele vê a todo tempo, né? Para Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. E a gente precisa buscar Deus para ter esses olhos, né? Para a gente poder ter isso. E essa visão eu tento trazer para a minha vida,
E às vezes eu tento conversar quando o paciente, às vezes, permite, né? Porque é uma coisa muito em particular, uma coisa muito individual, respeitando as Eu acho que o paciente nem né? espera, né, doutor? Que o doutor esteja tão completo, servindo de verdade. Porque eu, na minha percepção, consigo enxergar, olhando um profissional, um médico, um profissional da medicina que tem aí essa missão de salvar vidas, de fazer o seu melhor, eu vejo o doutor como um profissional muito completo, que realmente serve de verdade o seu paciente. Sim, e é muito importante a gente também estar também linkado com outros colegas da área da saúde, né? Não só ali o psicólogo, também abordando o paciente como um todo, outras áreas da saúde, nutrição, outras áreas, a gente vendo esse paciente como um todo, levando em consideração o indivíduo como um todo, né? Então, eu acho que essa visão mais holística do indivíduo, de uma forma integral, olhando o indivíduo de uma forma mais integral, isso é uma coisa que a gente precisa trazer para a nossa realidade, né? O médico, a gente precisa trazer essa realidade. Porque, por exemplo, se a gente for fazer uma análise retrospectiva, voltar ao tempo, como é que funcionava antes a medicina? Eu tinha um médico da minha família, né? Que ele ia na minha casa, que sentava na mesa do almoço, né? Que trocava ideia, conversava sobre outros assuntos, não só sobre medicina, né? A gente conversava sobre a vida, como é que está os negócios, como é que está a parte financeira, como é que está a família, como é que está o senhor fulano de tal, que é tio, né? Então, se tinha um relacionamento próximo com o médico, né? O médico fazia quase que parte da família, ia na casa, né? Eu ainda tento trazer um pouco isso. Por exemplo, eu faço visita na casa dos pacientes. Olha, alguns pacientes legal. eu vou, quando a gente paciente marca, eu vou, faço avaliação domiciliar, né? Então, às vezes essa integralidade, essa observação, né? A gente está mais próximo, resgatar alguns princípios da medicina, que era a medicina da essência, né? Da antiguidade, é muito interessante. É lógico que a tecnologia, os avanços tecnológicos são importantíssimos, né? Mas eu acho que se a gente conseguir aliar o espírito, a mentalidade da medicina, daquela visão que a gente tinha antigamente, né? Com o que a gente tem hoje, tecnologia de diagnósticos precoces, tratamentos robustos, com qualidades essenciais, imagine se a gente aliasse tudo isso, como seria, né? A medicina muito seria mais cada efetiva, vez né, muito doutor? mais, ou seja, muito mais efetiva, né? A gente fica esperançoso, né, para esse futuro aí. Nós já vivemos isso, né? A tecnologia, o doutor vem falando sobre isso, sobre essa evolução, então a tecnologia vem aí trazendo maravilhas dentro da medicina, tratamentos e transformando doenças que antes eram uma sentença de morte em uma doença crônica, né? Já tendo, avançando tratamentos, pesquisas, então a gente está muito feliz com essa realidade, enxergando um futuro melhor para muitos. Sim. Então, eu vejo, com tudo que o doutor falou, a questão hoje, eu até falei isso para o doutor antes de iniciarmos esse bate-papo, a questão maior, então, é a mente, é a saúde mental? Isso. Eu vou pedir para o doutor segurar, eu vou chamar o intervalo bem rapidinho, mas a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo maravilhoso com o doutor José Alexandre, neurologista, falando sobre esse tema, que eu estou assim, doutor, muito obrigada mais uma vez por podermos ter essa conversa tão esclarecedora, né, com uma pessoa que realmente pode falar sobre isso, porque vive isso, né? Eu acredito que já passou por várias situações, vários pacientes que o doutor pôde observar como é que é a resposta de um tratamento com alguém que tem essa fé, essa espiritualidade presente, que tem esse pilar na vida, e para uma pessoa que ainda não está tão evoluído nessa questão. Doutor, estávamos falando no bloco anterior sobre a evolução da medicina e do desafio da saúde mental, né, doutor? Eu acredito que o desafio maior é esse agora. Sim, a gente tem visto hoje, nesse mundo que a gente vive, né, onde as informações são constantes, né, as coisas são assim, rápidas, né? Demais. Segundos, a gente não pode perder o time das coisas, né? A cobrança, a exigência, as metas cada vez mais frequentes, isso gera transtornos mentais, a ansiedade, frustrações, tristezas, quadros depressivos, né? E cada vez mais frequente nessa geração,
né? Cada vez mais frequente em gerações mais novas, né? Esse padrão de comportamento. E a gente vai entendendo que as pessoas estão tendo realmente dificuldade de lidar com os aspectos mentais, né? E eu vejo isso não só como neurologista, em que a gente, de certa forma, a neurologia trabalha muito com a parte estrutural, o cérebro de uma forma estrutural, mas não tem como você tirar, desvincular do aspecto mental, ainda assim, estruturalmente falando, como o neurologista observa. Então a gente precisa ver não só o cérebro como estrutura, mas a funcionalidade do cérebro. E o aspecto psíquico, ele é muito importante, porque está linkado no cérebro. O cérebro, está linkado, né? Está mesmo, linkado, né? Sim, porque o cérebro é o órgão que está relacionado à nossa mente, o aspecto emocional, né? Se a gente for ver, na Bíblia, por exemplo, ela fala muito sobre o coração, né? Sim. Só que se a gente analisar, na época eles não tinham conhecimento que o centro da emoção não era o coração, era a nossa mente, né? Sim. Então, quando a gente vê na Bíblia coração, é a mente, né? E então, assim, a mente realmente, a gente vem sofrendo por transtornos mentais e cada vez mais frequente, né? Então, tanto é que se você for analisar, a busca cada vez mais frequente de alunos de medicina para fazer psiquiatria, para se formar como psiquiatras, né? Tem sido já cada vez, existe essa tendência agora, tem sido já cada é real. vez maior, porque a busca por profissionais dessa área da saúde mental aumentou muito, aumentou muito. Isso é ruim e é bom, né, doutor? Sim, eu vejo assim, olha, é bom porque está acontecendo essa busca, porque existe um preconceito gigante, né, doutor, por procurar um psicólogo, quanto mais um psiquiatra, né? Sim. Então existia essa resistência. Só em casos extremos as pessoas buscam, antes, lógico, buscavam. E hoje as pessoas já estão tendo essa maturidade, quebrando esse preconceito, embora ainda exista muito, mas também é uma resposta que a gente pode olhar com bons olhos também, né? Sim, com certeza, até porque a gente vai ter mais profissionais capacitados para dar suporte. Mas eu entendo que a saúde mental ela não se resolve só com terapia medicamentosa, né? Pelo contrário, muitas vezes a terapia medicamentosa ela tem que ser olhada como um recurso, talvez até último, né? Entendi. Mas que muitas vezes a visão como um ser humano, né? Olhar o ser humano como um todo. Esse indivíduo que sofre de um distúrbio mental, por exemplo, que tipo de distúrbio mental é esse? Como é que é o contexto que ele vive da família dele? Como é que ele encara os aspectos espirituais, né? Ele é grato, uma pessoa grata, ele é uma pessoa que sofreu por amargura, angústia, por muito tempo de vida, sofreu algum tipo de trauma emocional, entende? Algum tipo de opressão, algum tipo de circunstâncias na vida desde a infância, que isso acaba moldando realmente, para um lado negativo, a percepção dessa pessoa da vida. Né? E a gente sabe que a gente não vive no mundo perfeito, né? Mas, mesmo não vivendo no mundo perfeito, a gente vive no mundo, né? E a gente tem que tirar o maior proveito dele. E eu acho que essa abordagem da visão, você ser grato, né? Você ser grato a Deus pelas oportunidades e ser grato pela vida que você tem, mesmo às vezes não sendo a vida que você deseja, né? Teoricamente, isso muda toda a sua visão. E realmente, como você disse, a gente vê muita diferença nesse aspecto com um paciente que lida com uma doença com uma visão mais espiritualizada, com uma gratidão, com uma perspectiva positiva da situação da vida, e o outro paciente que muitas vezes não é tão assim, né? Então você vê que até a resposta aos medicamentos, porque a pessoa que vai fazer de forma correta, ele vai ser mais disciplinado muitas vezes na rotina do tratamento, a resposta é até melhor, né? Sim. Então, ou seja, mostrando que esse aspecto de você ter fé, de você se dedicar a vamos dizer assim, uma rotina do ponto de vista espiritual, a prática da oração, né? Você tendo essa gratidão, isso molda até o tratamento convencional que nós fazemos na medicina hoje. Isso se manifesta no corpo mesmo, né? Sim. Quando você tem essa abordagem aí positiva. Sim, e não só na questão de comportamento. Eu acredito, porque uma pessoa positiva, ela tem mais ânimo, né? Ela busca mais relacionamentos, ela busca fazer um exercício físico, ela busca se alimentar melhor, mas também existe algo dentro do seu organismo mesmo que facilita. Eu acho que é essa questão da positividade mesmo, que contamina dentro de si, né? Eu entendo que essa visão, a gente tendo uma visão mais positiva mesmo, e a gente analisando que a gente depende de Deus, né, no nosso dia a dia, e às vezes a ciência analisa isso com uma certa dificuldade, mas é importante a gente levar isso em consideração, né?
E cada vez mais a gente tem visto estudos, alguns cientistas estudando e vendo que essa relação ela existe realmente, ela é importante, né? Inclusive o poder da oração no cérebro, a gente tem alguns estudos ainda mostrando alguma relação com isso, né? A importância disso no cérebro, como isso funciona, né? Então a gente precisa realmente buscar isso, buscar esse lado, né, mais espiritual, essa conexão com Deus, para que a gente possa ter uma visão do mundo um pouco mais, vamos dizer assim, positiva, talvez seja essa palavra, ou até mesmo um aspecto mais grato mesmo, né? Sim. E entender que nem tudo que acontece está sobre a minha, vamos pensar assim, sobre a minha batuta, né? Na verdade, né? Por mais que a gente tenha o livre-arbítrio, o livre-agência de poder escolher como eu vou agir, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Deus não é pego de surpresa, né? Com certeza. Doutor, eu fiquei curiosa sobre algo. Como o doutor tem esse conhecimento, esse entendimento e tenta, quando o doutor falou, quando o paciente permite, o doutor tenta passar esse conhecimento para o paciente, eu pergunto, como é que se pratica isso? Como é que a gente insere isso na nossa vida? Eu vejo assim, quando o paciente, ele, de certa forma, quando a gente já tem uma proximidade, muitas vezes, com o paciente, ou quando o paciente ele começa a se abrir, né? Porque isso é uma coisa que existe no consultório médico, né? Essa proximidade com o profissional, né? É uma confiança, né? É uma confiança, né? O que se acontece ali, a gente fica ali, né? E realmente o paciente, quando ele tem essa abertura, quando ele abre-se nesse aspecto, né? E que muitas vezes ele fala que tem facilidade ou dificuldade de lidar com isso, né? A gente pode, nesse sentido, auxiliar, falar assim, olha, realmente se dedique a isso. Quando o paciente faz, fala, olha, realmente se dedique a isso. Se dedique, busque esse lado seu espiritual, busque isso, busque se conectar com Deus nesse aspecto, porque realmente isso vai ser importante para você, vai te dar uma visão diferente. Aí quando é um indivíduo que não tem essa facilidade, ou ainda não se despertou para esse tipo de situação, né, de prática, vamos dizer assim, de estilo de vida, mas quando o paciente ele se mostra interessado, ele quer uma orientação relacionada a isso, eu falo, olha, busque então, a gente como médico e conhecedor dessa situação, busque um lugar onde você se sinta bem. Primeiro ponto, eu falo isso. Um lugar onde você busque, vamos pensar assim, do ponto de vista espiritual, um lugar que você se sinta bem nesse aspecto, que é muito importante. Cercar de pessoas que também têm esse entendimento. Sim. E aí eu falo para o paciente, olha, isso vai ser útil para você, isso vai ser importante para você, porque isso vai te ajudar na observação diferente do que você está vivendo hoje, né? E a gente sabe que a perspectiva das pessoas ela é muito importante, como eu disse, no resultado terapêutico, né? Então a gente fala, olha, existem estudos, a gente mostrando que alguns aspectos da prática espiritual, como a oração, ela traz benefícios cientificamente comprovados em áreas do cérebro que ajudam a modular comportamento, ajudam a modular, por exemplo, decisões, ajudam a modular sintomas de ansiedade, né? Então, a prática espiritual, ela tem realmente essas características. Então, quando o paciente permite, a gente faz essa pincelada, a gente orienta o paciente. E à medida que a gente vai conversando, o paciente vai se abrindo, o paciente vai perguntando, né? A gente vai orientando, mas eu sempre falo ao paciente, olha, busque um lugar onde você se sinta bem, onde você se sinta confortável, onde você vai se sentir espiritualmente, vamos dizer assim, se conectado, né? Sim. E a gente vê que como no nosso país, a maior parte das pessoas são cristãs, mas a gente tem que entender toda a percepção de cada indivíduo, né? Que é o desafio maior, né? Sim. E como a gente não fala de religião, isso, né, doutor? Porque a pessoa, quando você fala de religião, é o bloqueio. Porque não é... Sabe? A gente fala de espiritualidade. Eu falo que não é mais do né? que religião. Não é religião isso. Sim. Transcende o aspecto com certeza. religiosidade, isso. né? Isso é um estilo de vida. É um estilo de vida, perfeito. Vida. É uma forma que eu acredito que as pessoas recebam melhor, né? Sim. Quando você fala, olha, é um estilo de vida. Nós somos o físico, o mental, emocional
E o espiritual? Sim, com A gente certeza. precisa estar bem, né, dentro desse cenário, fortalecendo, são pilares que a gente precisa fortalecer. Não adianta você focar só em um, só no físico, esquecer o emocional, esquecer o mental, esquecer o espiritual, só em dois, que uma hora a vida vai te cobrar nisso. Então, a gente precisa desenvolver esse conhecimento, buscar isso na vida. Lógico que cada um adquire essa maturidade por diversos motivos, né, em momentos diferentes da De vida. fragilidade, muitas vezes, né? Que é Isso, o mais eu que acredito, acontece, doutor, né? na minha percepção, que a vida, ela vai nos ensinar de alguma forma, Sim, sabe? sim. Eu procure, na minha vida, estar atenta às lições que a vida me dá. Então, assim, eu falo, olha, a vida me deu uma lição, deixa eu aprender rapidinho. E eu espero que as pessoas também entendam isso, né? Que a gente precisa estar bem nessas 4 esferas: físico, mental, emocional e espiritual, que são tão importantes, eu acredito, na mesma relevância, são relevantes igualmente, né? Eu não sei se o doutor pensa da mesma forma. Sim, penso que como o ser humano é um ser complexo, né? Sim. Não tem como você focar só na área da parte do corpo, da parte física, né? Você tem que ver o ser humano como um todo. Às vezes ele está fisicamente até bem, teoricamente, né? Mas muitas vezes ele está passando por um quadro de um transtorno mental, por Sim. exemplo, e quando você vai entender o que está acontecendo no contexto de vida emocional desse paciente, né? Isso é uma repercussão, muitas vezes, de uma perca importante que o paciente teve, ou de uma angústia importante que o paciente teve, né? É verdade. É lógico que a gente tem que ir atrás, muitas vezes, se isso não é orgânico. Se não tem uma lesão orgânica que justifique, né? Entendi, Mas se caso doutor. não tenha, né? Por exemplo, um paciente que sofreu um acidente de carro, bateu a cabeça, lesionou o lobo frontal, que é uma área responsável pelo comportamento, e às vezes esse comportamento que ele está apresentando é por uma lesão, né, cerebral, isso é uma coisa, né? Agora, o outro aspecto, quando a situação que o paciente apresenta, ele não tem relação com o orgânico, não há uma lesão estrutural que justifique, né? Então, é um aspecto que a gente tem que discutir, tem que conversar, eu acho que é uma coisa que é importante. E aí, a gente também lança a mão de outros profissionais, como eu disse, psicólogo, né? A questão do líder, muitas vezes, que o paciente frequenta um tipo de religião Sim, que isso sim. pode auxiliar de uma forma também. Então, esses Claro. aspectos são importantes, porque tudo isso vai colaborar para que a gente possa ver o indivíduo como um todo, né, nesse aspecto que é o ser humano complexo, né? Eu estava ansiosa para ter esse bate-papo com o doutor, porque eu valorizo muito esse conhecimento e para mim é muito real isso. Então eu espero poder ter passado para as pessoas que acompanham o programa da mesma forma como eu vejo. Doutor José Alexandre, muito obrigada por mais uma participação. Eu quero que o senhor saiba que a casa é sua. Eu quero muito poder falar mais sobre isso e outros assuntos também que o doutor acredite ser interessante e importante passar esse conhecimento para as pessoas, né? Porque é esse o nosso propósito aqui. Sim. Então, a casa é sua, volte sempre, doutor. Eu agradeço, Eva, pelo contato, pelo convite, da gente poder conversar sobre um tema tão interessante, tão entusiasmante, Isso. nos entusiasma conversar sobre isso, né? Demais. E muito sensível ao mesmo tempo, né? Sim. E que a gente tem que levar em consideração cada indivíduo, as suas particularidades, né? Tornar uma medicina mais de precisão, né? Voltada para aquele indivíduo específico, né? E é o grande desafio que a gente enfrenta, mas é o início que a gente precisa dar o start para que a gente possa cada vez mais melhorar, cada vez mais ser mais sensível à dor do outro. E essas provocações que fazem as pessoas abrirem os olhos, né, Justamente, doutor? justamente, É isso que a gente precisa. justamente. Doutor, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Eu agradeço. Até